Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Rapaz, senta aí que essa é daquelas que só quem vive no Mato Grosso da vida escuta. Paulo Alfredo, cujo apelido era Beiço Torto, era o nome que deram pro infeliz. E não foi à toa, não. O homem já nascera com o beiço mais torto que trilho de trem abandonado. Diz que foi o susto da mãe dele quando viu um gato preto parindo no telhado. Mas isso é outra história. Paulo era cabra trabalhador, viu? Passava o dia se arrastando por debaixo de pé de café, com a enxada numa mão e a marmita na outra. Agora, pensa num cabra incrédulo. Não acreditava nem no que o zóio dele via, quanto mais em Deus. Quando o povo puxava assunto de religião, ele já engrossava o tom. Não venha com esse papinho de céu e inferno, não, que eu sou do mundo da realidade. Deus? Isso é história para boi dormir. E não era só boca, não. Ele tinha aquele argumento todo enrolado, falava bonito até. Se tu tivesse com a cabeça vazia, saía de lá ateu também, igual ele. Só que lá pros cantos onde ele trabalhava, era cheio de encruzilhada com oferenda. Era frango depenado, farofa, garrafa de cachaça, vela, prato de barro, tudo arrumadinho, que dava até dó de olhar. O povo de lá era misturado. Tinha católico, evangélico e um bocado de gente do candomblé, da umbanda, do que fosse. Cada um com seu santo, com sua entidade e com sua fé. Mas Paulo Alfredo? Paulo era o avexado do deboche. Ele achava que aquilo ali era banquete de besta. Quando via uma garrafa de 51 lacrada, um cigarro novinho no maço, uma vela com cheirinho bom, ele logo enfiava na sacola. Isso aqui é brinde do destino, é presente de Papai do Céu, mesmo que eu não acredite nele. Eita que o povo se zanzava. Paulo, pelo amor de Deus, larga isso, homem, essas coisas têm dono. Dono, o caramba, tá no chão, é de quem pegar primeiro. Não tinha argumento. O cabra era teimoso igual jegue empacado. E foi assim, até o dia do aniversário dele. O miserável acordou feliz porque tinha encontrado de presente divino, segundo ele, um garrafão de 51 dos grande, ainda no laço, com copinho americano e tudo. Numa encruzilhada bonita, debaixo de um pé de gameleira. Aí ele disse, ó, os cabra do além capricharam esse ano. Levou a garrafa para casa e bebeu foi quase toda. Só sobrou o restinho pro outro dia. Os compadres estavam lá, mas ele mesmo virou mais que todos juntos. Depois caiu que nem pedra no terreiro e dormiu feito criança gorda. No outro dia, foi trabalhar no cafezal, doente que só. Ressaca braba, olheira mais funda que cacimba seca. Mas foi. Na hora do almoço, lá estavam eles, tudo sentado na sombra dos pés de café, proseando, rindo, jogando farinha no feijão. Só que Paulo estava calado, olhar distante, um suador frio nas costas. De repente, o cabra engasga, tosse, tosse, e não era tosse de arroz torto, não, era tosse de alma revirando. Aí levantou com um pulo e deu um grito que assustou até o galo que cantava de 3 em 3 horas. Eita, grito grosso! Nem parecia ele, era voz de trovão. Começou a se contorcer todo. O braço virava por trás das costas como se fosse feito de borracha. O zóio arregalado, a língua para fora, e o corpo tremia como vara verde em vendaval. Tá endemoniado! Gritou um. É encosto! Gritou outro. É o bicho que veio buscar o que é dele, disse um velho mais sabido. Uns saíram correndo, outros tentaram segurar. Mas o cabra estava com força de 15 jumento parido. Derrubava um por um só no esbarrão. Era baba que escorria do queixo como leite de vaca nova. Foi aí que apareceu um véi chamado Seu Timóteo, que era benzedor e tinha fé mais firme que poste de luz. Chegou e meteu a mão na cabeça de Paulo. Em nome do Altíssimo, quem tá aí dentro, diga logo o que quer. Aí, pela boca do Paulo, saiu uma voz cavernosa que dava calafrio no cangote. Ele tem que devolver.
A pinga era minha, não era dele. Tem que devolver o que roubou. Todo mundo entendeu na hora. Era a cachaça da oferenda. Seu Timóteo gritou: vai devolver. Em nome de Deus, vai sim. E não vai mexer nunca mais no que é dos encantado. Ficaram nesse vai e vem mais de 30 minutos. O povo tremendo, um passando sal grosso, outro com terço, outro só pedindo socorro. Até que o bicho foi largando ele devagar. O corpo foi amolecendo, a língua voltando pro lugar, o zóio fechando, e Paulo Alfredo caiu que nem saco de batata podre. Ploft. Jogaram água, chamaram o nome dele. Quando acordou, estava todo torto de verdade. O braço tinha saído do lugar. A marmita voou longe, a camisa rasgada. E ele não lembrava de nadinha. Depois daquele dia, rapaz, nunca mais botou a mão em oferenda. Se via uma vela na estrada, dava meia volta. Se sentia cheiro de cachaça com farofa no vento, trocava de caminho. E mais, virou crente fervoroso. Desses que levam Bíblia até para ir comprar pão. Nunca mais zombou de fé alheia. Paulo Alfredo aprendeu do jeitinho mais doloroso que mexer no que é dos encantado. É pedir para tomar peia espiritual. E eu achei foi bom. Porque tem cabra que só aprende no tranco da vida. Rapaz, deixa eu lhe contar uma história que me contaram lá nas bandas de Juazeirinho do Norte, no sertão quente que só brasa de ferro em janeiro. Causo contado por seu Argemiro, um cabra que tem mais história que dente na boca. E essa aqui, olha, é de rir e chorar ao mesmo tempo. Pois num é que tinha um cabra chamado Zé Calixto, homem velho, bigode de brocha, dono de umas terras pros lados de Umburanas, e com mais dinheiro que vergonha na cara. Diziam que ele tinha fazenda, tinha gado, casa na capital, e até uma amante em Petrolina. Pelo menos ele dizia, né? Só que o cabra tinha acabado de ficar viúvo, a mulher dele, Dona Teresona, que Deus a tenha, morreu de desgosto, dizem uns, de pressão alta, dizem outros. Mas em vez do Zé chorar, fazer novena, rezar missa, que nada. Inventou foi de se enfeitar todo e sair por aí catando mulher nova, dessas que ainda usa batom roxo e faz dancinha de celular. Mulher de 30 pra riba é que nem manga passada, dizia ele. Só presta pra fazer doce. Eu quero, é verdinha, que nem caju do pé. Ô, linguinha desgraçada. Começou a se encostar lá no vilarejo de Pau Comprido, onde morava o povo mais tranquilo do sertão. Mas com ele, a paz virou farofa. O velho pegava uma mocinha, prometia mundos e fundos, dava até celular de botão dizendo que era iPhone. Mas bastava a coitada querer sair sozinha, botar um shortinho, que o velho já emburacava, batia, xingava, judiava da mulher. Era uma, duas, 15 moças que ele judiou. O povo do vilarejo começou a pegar raiva. Os cabras se juntaram na bodega de seu Norberto, uns 50 homens, tudo suado e com raiva entalada no peito. Esse véi tem que morrer. Morrer nada, tem que sofrer, passar por um purgatório aqui mesmo. Aí fizeram um plano. Botaram o menino de Antônio das Cabras para vigiar a entrada da cidade. Quando a caminhonete azul do véi chegasse, era para avisar. A D10 dele dava para ouvir de longe, tossia mais que asma em fumante. Uma semana depois, eis que o danado aparece, desce da caminhonete todo empiriquitado, de camisa de botão aberta no peito cabeludo, e vai andando feito quem é dono do mundo. Mal sabia ele que o mundo ia virar a cabeça dele. Os cabra pularam de tudo que era canto, da farmácia, do mercadinho, de trás do pé de catingueira. O povo caiu de pancada. Era chinelo, pau, mão fechada e até casca de melancia. O véi gritava mais que leitão sendo castrado. Socorro, minha Nossa Senhora! Me acuda! Nesse exato momento, um menino, Júnior de Osmar, de 12 anos, vinha voltando da venda com uma sacolinha de plástico azul.
Tava levando uma garrafa de pitu que o pai tinha mandado buscar. O menino viu a muvuca e pensou: oxente, tão batendo em alguém. Eu quero participar também. Mas ficou com medo de entrar na roda e levar um sopapo. Olhou para a garrafa de pinga, olhou para o velho no chão e teve uma ideia. Papai não vai brigar se eu usar a pinga para um fim nobre. Tomou distância, mirou direitinho e zabumba. Acertou a garrafa bem na moleira do véi Zé Calixto. O barulho foi tão seco que parecia coco caindo do pé. A garrafa espatifou, a pinga voou e o véi apagou. Chegou a guarda municipal. Os cabras dispersaram. Pegaram o velho, todo ensanguentado, cheiroso de cachaça, e levaram para o hospitalzinho de pau comprido. Ficou 3 dias desacordado. Todo mundo queria saber. E aí, morreu? Não morreu não, disse o doutor Lúcio. E vou dizer mais. Foi a cachaça que salvou. Como é que é, homem? A cachaça caiu bem na cabeça, desinfetou tudo e ainda acalmou ele. Se fosse só as pancadas, ele tinha morrido de susto ou infecção. Mas a pinga ajudou. Resultado? O menino quase virou herói, depois quase apanhou também, porque o povo queria que o véi tivesse morrido de vez. Mas Zé Calixto, feito bicho ruim, não morre fácil. Saiu do hospital todo engessado, vendeu a fazenda e se picou pro lado de Aracaju. Dizem que tá por lá, paquerando as vendedoras de loja. Agora eu lhe pergunto, foi certo ou errado? Olhe, judiaria nunca é bom. Mas pense num véi que merecia uma pisa educativa. Só achei exagerado os 50 homens. Uns 20 dava conta. Esse caso quem me contou foi o Tião Galinha, lá do sertão da Bahia. E ele jurou que ouviu do pai, que ouviu do avô, que jurava que era verdade. E você? Já viu o véi levar pisa e sair curado de cachaça? Pois é. Nordeste é isso. Até pancada vira história. Rapaz, sente aí que esse caos é do tempo em que bode usava suspensório e padre fazia exorcismo com água de cacimba. Quem me contou foi seu Quitério, lá de Serrinha de Dentro, um velho que já nasceu com reumatismo e morreu 2 vezes, e voltou nas 2. Pois bem, era um dia quente, quente daquele que dá vontade de botar gelo no umbigo. O povo estava reunido para o enterro do seu Damásio, um cabra ruim que só peste com raiva, dono de um boteco que vendia pinga misturada com água do açude. O homem tinha morrido dormindo. Dizem que de desgosto porque o INSS dele atrasou 2 meses. Aí chamaram tudo que era conhecido, parente, ex-inimigo, até gente que ele devia apareceu só para ver o corpo. Só que tinha um detalhe. O único transporte para o enterro era o jegue do compadre Antero, um bicho velho, torto, de um olho só e que comia cigarro aceso. Botaram o caixão em cima do jegue, amarrado com corda de rede. E lá foi o enterro. 3 homens empurrando, 2 mulheres chorando, um menino tocando triângulo porque achava que era procissão de São João. Até aí tudo bem, né? Mas o compadre Antero, que era o dono do jegue, resolveu animar o enterro. Mandou o sobrinho buscar uma garrafa de catuaba artesanal, feita com raiz de jatobá e tamarindo azedo. Só que o menino se atrapalhou e deu a catuaba pro jegue. Oh, gente, o jegue bebeu tudo, rapaz. Tudo. Em 5 minutos, o bicho tava de zóio arregalado, roncando feito sanfona furada. E de repente, deu um pulo que parece que tinha levado um choque. Vixe, o jegue endoidou. O jegue começou a correr no meio do povo, com o defunto no lombo, sacolejando que nem batata em caçoar. O povo gritava, segura o jegue. O defunto vai cair. Ai, meu Deus, ele tá indo pro curral. E foi mesmo. O jegue atravessou a feira, passou na frente da igreja, derrubou a barraca de pipoca da dona Dejanira, pisou na horta do padre e só parou quando entrou dentro da venda do Damásio. Isso mesmo. Com o Damásio morto em cima dele, quebraram tudo. O jegue empacou ali no meio da venda, parou feito estátua e soltou um peido tão grande
que apagou uma vela acesa que estava no canto. Ninguém entendia mais nada. Homem, o jegue trouxe o morto de volta para a própria venda. Será que ele não queria ser enterrado? Tá querendo continuar vendendo pinga? Aí teve um silêncio. Todo mundo olhando o defunto em cima do jegue parado na venda. E foi aí que o defunto deslizou devagarzinho do caixão que estava destrambelhado com o sacolejo todo e caiu sentado numa cadeira que ainda estava lá, no cantinho da venda. Menino, o povo correu com tanto medo que até a beata Margarida largou o terço no chão. Teve uma mulher que gritou: "Ele está vivo! É o fim dos tempos!" Mas não. Era só o peso do corpo mesmo que derrubou, mas que parecia que o véi estava esperando o povo voltar para tomar a venda de novo, parecia. No fim, pegaram o corpo, ajeitaram o caixão com fita isolante e enterraram ele assim mesmo, sem jegue, carregado nos ombros por 4 homens que estavam bêbado de medo. O jegue dormiu 3 dias de ressaca e nunca mais bebeu nada que não fosse água de cacimba. Agora me diga, você já viu um enterro que começa na estrada e termina no boteco do morto? Zé Budé já estava nos seus 80 e pouco, mas dizia que tinha corpo de 50 e cabeça de 12, o que para quem conhecia ele era verdade. O corpo era curvado igual anzol, e a cabeça só pensava besteira. Numa noite de lua cheia, daquelas que parece que acenderam uma lâmpada no céu para Deus ver a confusão cá embaixo, Zé Budé resolveu pescar uns traíra lá na Lagoa do Fundão, lugar que só de chegar perto o povo já fazia o sinal da cruz. Diziam que lá tinha uma luz que andava sozinha, uma bola de fogo que passava baixinho, soprando no cangote dos distraídos. Mas Zé Budé era mais teimoso que burro velho no topo de ladeira. Se o capeta aparecer, eu amarro ele numa vara e trago como isca, dizia, com a cara mais lavada do mundo. Levou o bornal, o lampião, 1 litro de cachaça com jurubeba e um pedaço de carne seca, que ele dizia que era de boi, mas cheirava mais para gambá aposentado. Chegou na lagoa, jogou o anzol e nada. Passou 1 hora, 2 e nem um espirro de peixe. Aí ele ficou entediado, abriu o litro de cachaça, tomou uma golada, depois outra. Quando foi ver, já estava cantando moda de corno pro reflexo da lua na água. E foi aí que a coisa entortou. Uma luz vermelha começou a vir lá do mato, primeiro devagarinho. Parecia uma lanterna, depois foi ficando maior, mais quente, até que o cabelo de Zé Budé começou a suar. Ele levantou, olhou bem e gritou: "É o rabo de fogo do capeta! Misericórdia! Bicho veio me cobrar a pinga que roubei do padre em 88. Saiu correndo feito alma penada, tropeçando nas calças, perdeu o bornal, o lampião, deixou até o dente postiço cair na beira da lagoa. Mas a bola de fogo veio atrás. E Zé Budé gritava: "Não me leva não! Leva a minha ex-mulher, que já é ruim e tá viva!" De repente, ele entrou dentro do curral do compadre Tonho, que tinha um boi chamado Satanás. Boi preto, chifrudo, com cara de quem fazia pacto nas horas vagas. O boi viu aquele vulto, pensou que fosse ameaça e investiu. Menino, a bola de fogo deu um ré, desviou e foi embora voando no rumo da serra. Zé Budé, deitado no chão, suado, tremendo, só teve força de dizer: "Se eu soubesse que Satanás espanta Satanás, tinha trazido o boi comigo." No outro dia, apareceu na feira de Bonfim contando que tinha enfrentado o capeta com um boi e vencido. Virou herói da região. Mas ninguém teve coragem de dizer que a tal bola de fogo era o drone do neto de Dona Creusa, que estava testando um trem novo no meio do mato. E até hoje, Zé Budé diz que olhou o diabo no olho e ainda ofereceu uma pinga. Agora me diga, é coragem, burrice ou só cachaça com jurubeba mesmo? Sertão tem dessas, meu filho. Aqui, se a lenda não existe, a gente inventa. E faz melhor. Essa história é das que faz até cabra velho se lembrar do primeiro aperreio no peito. Quem me contou foi seu Debento, um dos últimos vaqueiros de alma e coração do sertão da Várzea Torta, homem que criava bode com nome de cantor
e dizia que nunca chorava, só lacrimejava por dentro. Pois bem, vamos voltar no tempo. Naquele tempo, seu Dé era só Dezinho do Januário, um cabra novo, espigado, de chapéu amassado e coração que batia mais rápido que sanfona em festa de junho. E o motivo da tremedeira dele tinha nome: Zezilda, filha de Dona Cota, rezadeira e costureira de defunto. Zezilda era uma moça tão bonita que quando ela passava, até o jegue do padre virava o pescoço. Um sorriso meio de lado, cabelo trançado com fita vermelha e um jeito de andar que parecia que dançava sem música. Dezinho se apaixonou feito bicho do mato por sal na boca. Mas tinha um problema. Aliás, dois. Primeiro, Zezilda só gostava de homem estudado, desses de cidade, que sabia falar francês e tocar violão. E Dezinho, coitado, mal sabia escrever o nome sem entortar o D. Segundo, o pai dela, seu Manuel Peitudo, dizia que só casava a filha com alguém que tivesse 2 cabeças de gado, um fusca ou nome limpo no armazém. Dezinho só tinha um jegue manco, uma dívida de 20 conto em farinha e um apelido ruim, Dé do Espinho, porque uma vez caiu nu num pé de jurema tentando fugir de marimbondo. Mesmo assim, ele tentou. Fez serenata com pandeiro furado, levou flor de mandacaru, escreveu bilhete rimado com a ajuda do primo poeta do brega e chegou a tatuar Zézida. Errou o nome, com espinho de cacto na barriga, mas nada. Zezilda só ria. Aquele riso torto dela, bonito, mas com pena. Um dia ela falou: Dé, você é bom, é doce, mas doce demais às vezes enjoa. Eu quero é pimenta, quero um amor que arda. E foi-se embora, casar com um tal de Yuri, rapaz da capital, com cabelo de gel e bicho no bolso que dizia que chamava de pet. Chegou de moto, perfume caro e sotaque que ninguém entendia se era charme ou dor de dente. Dezinho, moço, ficou com o coração miúdo igual feijão de terceira. Passou um mês trancado, só ouvindo Amado Batista e assando cabeça de bode com lágrima. Mas um dia, como todo cabra bom de sertão, ele se levantou, botou o chapéu de novo, olhou para o céu e disse: Deus, se não for com ela, que seja comigo, mas me dê paz, que amor assim só serve para doer. Passou o tempo. Zezilda voltou viúva. O Yuri dela fugiu com a professora de pilates e deixou só dívida e um papagaio falador. Dezinho? Tava bem. Casado com Rosicléide, moça forte, boa de briga, que vendia cocada e sabia mexer com enxada e coração. Um dia Zezilda viu Dé no mercado e disse: Você ficou bonito, viu? Deu certo sem mim. E ele respondeu com aquele riso meio calado, que só quem sofreu sabe: Às vezes o amor errado empurra a gente pro rumo certo. E aí, meu amigo, nesse sertão de terra rachada e coração mole, até quem não teve amor correspondido, vira verso bonito na boca de um velho sabedor de vida. Rapaz, lá pros lados de Riacho da Onça, tinha um homem chamado Zé de Duca, um sujeito bom, mas bom até demais, daquele tipo que se a mulher do vizinho pedisse para ele segurar o bebê, ele criava o menino até os 18 anos sem perceber. Zé era um homem que não sabia dizer não para nada, e por isso vivia enrolado. Um dia a mulher dele, Dona Nair, cansada das ajudas do marido, ameaçou ele. Zé, se tu não aprender a negar as coisas, eu vou me embora e te deixo só com os porcos. Zé disse: Tá bom, Nair, quer dizer, se é para melhorar eu tento. Mas logo no outro dia, seu Adalto, o padeiro da vila, chegou pedindo: Zé, tu me empresta tua égua para eu levar uns pão na zona rural? Zé nem pensou. Levo a égua e ainda seguro a cesta. Resultado, voltou com a égua manca, a cesta furada, e um bilhete de Dona Nair dizendo: Agora tu tá casado com os pão, boa sorte. Mas o pior ainda estava por vir. Num domingo de feira, Zé estava lá sentado, quietinho, tentando pela primeira vez dizer não para alguém, quando chega a Dona Florisbela, beata das braba,
com mais bigode que o padre e um bafo de alho que ressuscitava até promessa esquecida. Zé, tô precisando de um homem bom para casar. Eu sonhei com tu, 3 noites seguidas. Foi revelação. Zé tentou resistir. Gaguejou, suou, tremeu igual vara verde. Mas no fim disse: eu caso. O casamento foi no terreiro da igreja. O padre perguntou: Zé, tu aceita Florisbela como tua legítima esposa na saúde, na doença, no cuscuz e na rabanada? E Zé só olhou para o chão e disse: aceito. Fazer o quê? Mas foi só na lua de mel que Zé entendeu o castigo divino de quem não sabe dizer não. Florisbela roncava mais alto que trovão. Dormia de olho aberto e falava em latim no sono. No terceiro dia, Zé já tinha perdido 5 quilos só no susto. Ele tentou fugir, amarrado num jegue disfarçado de vendedor de pamonha. Mas ela descobriu, deu um mata-leão nele e fez ele jurar fidelidade segurando um pé de rosário. Hoje em dia Zé vive solto, sim. Porque Florisbela largou ele para virar missionária no Piauí. Disse que foi chamada por uma voz que vinha de dentro do ventilador. Zé anda feliz agora. Aprendeu a dizer não até para troco errado. E diz: só me arrependo de não ter começado a negar antes. Porque negar às vezes é o melhor jeitinho de viver sossegado. E termina assim, com ele sentado na calçada, tomando café com bolacha de sal e dizendo: amor é bicho arretado, mas se a gente não souber dizer não, ele vira praga. E praga de gente boa pega, viu? Dizem que numa currutelinha, perdido entre o pé da Serra do Candeeiro e o riacho do Vai Não Volta, existia uma velha chamada Dona Benigna. Era uma velhinha miúda, encurvada igual anzol, que usava um vestido rodado e uma sandália de couro tão gasta que já fazia parte do pé dela. Mas o que fazia essa véia ser conhecida até na boca dos bode era o cuscuz encantado que ela fazia. Era de milho, claro, mas não era milho qualquer, não. Era milho que ela mesmo plantava num roçado que ninguém via, regava com água da nascente do fundo da grota e só colhia em noite de trovão, quando o céu rachava de tanto grito dos anjos. Esse milho tem que ouvir o grito de Deus para virar cuscuz de verdade, dizia ela, cuspindo no chão e coçando a barriga. O cuscuz dela era tão bom, tão cheiroso, tão macio, que quem comia uma vez sonhava com ele a vida toda. Teve até padre que largou a batina depois de provar. Dizem que uma colherada curava dor nas juntas, mal olhado e até traição de parente. Mas tinha um detalhe: ninguém podia pedir a receita. Se perguntasse, a véia sumia por um tempo, e quando voltava, vinha com um olhar que parecia que tinha visto o próprio capeta mexendo o angu na panela do inferno. E aí começa a lenda. Um dia, apareceu no povoado um cabra metido a sabido, de nome Genivaldo das Mandioca, vindo da capital. Dizia que era chefe de cozinha, desses que chamam farinha de fariná e ovo de ovum. Veio com uma câmera, microfone e um jaleco branco com o nome Sabor Sabedoria. Quis filmar a véia e pior, quis aprender a receita. Ô minha senhora, revela aí o segredo desse cuscuz. O Brasil precisa disso. Ela olhou para ele com aquele olho estalado, esticou os beiços e falou só: o Brasil não tá pronto, e tu muito menos. O povo avisou: deixa disso, homem. Cuscuz de Benigna é coisa de encantado. Mexe não. Mas Genivaldo era teimoso. Foi lá de noite, com lanterna e tudo, invadir o roçado secreto. No outro dia, sumiu. Só acharam o jaleco dele, dentro da cuscuzeira. A véia apareceu na feira no outro sábado, como se nada tivesse acontecido, vendendo seus cuscuzinhos embalados em folha de bananeira, sorridente, dizendo: hoje tá com gosto de besta metida a chefe. E desde esse dia, dizem que quem pede a receita do cuscuz da Benigna fica com a língua presa pro resto da vida. E quem tenta roubar, vira milho na mão dela, literalmente.
Tem um menino lá da vila que jura que viu um dente de ouro dentro do cuscuz uma vez. Quando foi perguntar, Benigna só riu, com aquele riso que parece o chiar de um bule fervendo no fogo. Deixa de ser curioso, menino. Come e agradece. Hoje em dia ninguém mais tem coragem de perguntar nada. Come, lambe os beiços e sai andando em silêncio, olhando para trás, para ver se a véia ainda tá lá ou virou fumaça de panela. E como dizia seu Raimundinho das Couves, que uma vez sonhou com ela flutuando com uma cuscuzeira na mão. Cuscuz de Benigna é igual segredo de sogra. É bom, mas se fuçar, cê se lasca. Esse caso aconteceu no sertão de Passadedo, um lugarejo pequeno que só tinha 2 ruas, um bar e 3 mentiroso profissional. Dizem que num terreiro escondido atrás da casa de um homem chamado Zé Quebra-Pote, morava uma galinha diferente. Não era galinha d'Angola, nem garnizé. Era uma galinha preta, feiosa que só a peste, de pena arrepiada e olho avermelhado. Parecia que tinha comido o próprio diabo num café da manhã. O nome dela era Zefa. Zefa era do tempo da avó do Zé Quebra-Pote, mas nunca morreu. Nunca! Quando o galo cantava, ela só virava o pescoço devagar, como quem estava entediada de ouvir a mesma ladainha há 100 anos. Mas o que mais chamava a atenção era isso. Zefa não botava ovo. Botava era pedra. E não era qualquer pedra, não. Era pedra quente, redonda, preta e lisa, parecendo carvão da alma de gente ruim. Zé, que era um avarento sem medida, começou a vender as pedras da galinha como amuleto. Isso aqui cura reumatismo, tira a praga de sogra e espanta até cobrador, dizia ele. E o povo comprava, viu? Teve gente que até pendurou uma pedra da Zefa na testa do jumento, dizendo que o bicho nunca mais empacou. Mas aí foi que o Zé começou a se empolgar. Trancou a galinha num cercadinho escuro, comendo o resto de angu e bebendo água de balde, e fez ela virar máquina de botar pedra. Botava pedra de manhã, de tarde, e até meia-noite ele ia lá, sacudia a galinha para ver se caía mais uma pedrinha. A pobrezinha vivia suada, ofegante, com o bico rachado e o olho mais vermelho que tição de fogueira. Até que a galinha sumiu. Simples assim. Sumiu do cercado. O povo achou que tinha morrido, fugido, virado frango no almoço de algum desafortunado. Mas não. Ela era tramando. Na noite seguinte ao sumiço, Zé foi dormir feliz, contando as moedinhas das vendas das pedrinhas. Só que, de madrugada, o homem acordou com um barulho estranho no telhado, como se fosse um tamborim de patas. Quando olhou pela fresta da janela, estava lá. Zefa, com o olho pegando fogo e o bico torto de ódio, empoleirada no telhado, encarando ele rodeada de outras galinhas pretas, todas com olhar de tribunal do além. Meu Deus do céu, virou assembleia de despacho, gritou Zé. Mas já era tarde. Choveu pedra, pedra quente com cheiro de enxofre, que brotava das asas da galinha como se fosse munição de guerra. O telhado virou farelo, a casa rachou, e o Zé saiu nu, correndo e gritando pela estrada, com uma pedra entalada na parte onde o sol não bate. E nunca mais se viu o Zé. Dizem que foi embora para a cidade grande, virou pastor e agora prega contra as galinhas do demônio. Já a Zefa tá viva. Todo mês um vaqueiro diz ver ela andando sozinha no mato, com os pés leves e o olhar vingativo. Ela some e aparece. Às vezes bota uma pedra em cima da cerca da igreja. Outras vezes deixa uma dentro do alforje de algum cabra metido. Mas todo mundo em Passadedo sabe. Mexeu com a Zefa, vai receber uma pedrada do capeta com assinatura de galinha. E como dizia seu Miguel da Venda, que viu a pedra esquentar dentro da marmita dele, bicho é bicho, mas galinha que bota pedra é aviso do além, não maltrate que ela não esquece. E quando volta, é com pedrada.
Olhe, esse caso que eu vou lhe contar não é história de invenção não, viu? Isso aconteceu de verdade ali para as bandas de Riachão das Almas, num povoado que só aparece no mapa quando o sol resolve cochilar. Eu era novo ainda, mas já tinha ouvido muito mais coisa do que devia. E nessa aí nasceu o tal do menino com fiapo de asa na nuca. O nome do menino era Ismarzinho, mas o povo chamava mesmo era de Anjinho de Xique-Xique, por causa da coisa estranha que tinha. Um fiapo branco saindo da nuca dele, bem rente, parecendo pena de pombo misturado com cabelo de recém-nascido. A mãe dele, Dona Dinalva, pariu o menino numa noite de sexta-feira com lua virada para baixo, e isso já é mau agouro por si só. Quando o parteiro, que era o velho Severino Pé de Pato, viu o fiapo na nuca, ele benzeu a mão e falou: "Esse aqui não é menino comum, não. Esse aqui tem coisa do céu ou dos infernos. Só o tempo vai dizer." E o tempo disse, viu? Disse bem alto. Nos primeiros anos, Ismarzinho era uma graça. Não chorava, não adoecia, olhava para as pessoas como se entendesse tudo, com aqueles olhos fundos e calmos, como de quem já viveu umas 3 encarnação e meia. Mas aí começou o estranhamento. Primeiro, foi a professora que jurou que viu o menino flutuando 3 dedos do chão, enquanto lia em voz alta um cordel de Zé Limeira. Depois, foi o padre, que toda vez que passava por ele, sentia um cheiro de incenso e hortelã, mas olhava para cima e não via nada. Mas o cabrunco maior foi no dia que a galinha do compadre Peba caiu do telhado e ia se esborrachar no chão. O menino só esticou a mãozinha e a galinha parou no ar, girou devagar e pousou macio como nuvem em cima de um tamborete. Eita, que o povo surtou! A vila começou a ficar dividida. Uns diziam que o menino era um anjo de verdade, mandado por Deus para proteger o sertão. Outros diziam que era filho de boto com lobisomem, e que aquele fiapo de asa era só a pontinha de um mal maior que ainda ia sair. Dona Dinalva, coitada, vivia escondendo o fiapo com boné, lenço, touca. Mas toda vez que o menino ficava emocionado ou nervoso, o fiapo se eriçava e tremia, parecendo antena de rádio pegando sinal do além. Teve uma vez que ele se apaixonou pela filha do padeiro, uma mocinha chamada Lurdinha. E quando ela beijou outro rapaz, o fiapo brilhou em azul e o cachorro do vizinho desmaiou. Eu juro por São Longuinho. E o final? Você pergunta? Pois, quando Ismarzinho fez 17 anos, ele subiu numa pedra grande, ali perto do açude seco, e falou com a voz de trovão: "Mainha, painho, pessoal de Riachão, eu agradeço a criação, mas não sou desse mundo não. Meu tempo aqui findou, o fiapo tá completo. E agora, eu vou." E foi isso. O fiapo virou asa inteira, uma asa só, branca, que cresceu da nuca até arrastar no chão. E antes que alguém pudesse dizer: "Valha, meu Deus", ele subiu, foi embora pro céu, deixando só um tufo de pena e um cheiro de terra molhada com cuscuz fresco. Desde então, quando bate o vento vindo do sul, o povo diz que escuta: "Mainha, trouxe meu café com leite?" E o pessoal de Riachão nunca mais foi o mesmo. E eu vi, com estes 2 olhos de matuto gasto. Quer crer, creia. Quer rir, ria. Mas se você tiver um filho com um fiapo estranho na nuca, trate bem, viu? Que ele pode voar a qualquer hora. Se eu não tivesse visto com esses meus 2 olhos revirado de catarata, eu mesmo dizia que era invenção da cabeça de algum bebinho de feira. Mas o que eu vou lhe contar aqui é verdade pura, acontecida lá pros lados de Riacho Seco dos Matões, no miolo do sertão, onde até o vento anda de lado para não pegar poeira. Era uma mulher chamada Maricota dos Anjos, conhecida também como Cotinha do Leite, que morava numa tapera bem humilde, com 4 gato magro, um sanfoneiro viúvo e uma cabra chamada Madalena, que era mais mimada que neto em casa de vó. Cotinha era bonita na juventude, daquelas mulher que o cabra olha e até esquece de pagar a conta da venda. Só que teve um amor que não prestou, um tal de Antônio Bastião,
que prometeu o céu, o casamento, um jegue e até uma roça de melancia. E no outro dia fugiu com a costureira da cidade grande. Cotinha ficou tão triste, mas tão triste, que no outro dia chorou. Mas não chorou lágrima não, chorou leite. Leite branco e quente. E não era leite de vaca não, era leite de cabra. Primeiro o povo achou que ela tinha passado alguma pomada no zóio, dessas que o povo inventa para crescer cílio. Mas o leite saiu de novo. E de novo. Chorava vendo novela? Leite. Chorava ouvindo música de dor de cotovelo? Leite. Chorava por cebola? Leite em jato. E a cabra Madalena toda ofendida. Mé! Tradução: tão roubando meu ofício. O povo da vila ficou dividido. Uns diziam que era milagre, outros que era castigo de alguma promessa quebrada. E teve um que jurou que era coisa do demo disfarçada de choro. Dona Ritinha da farmácia foi ver, passou o algodão no leite, cheirou, botou na língua e disse: mas é leite de cabra mesmo, minha gente. E dos bom, se deixar ferver, coalha igualzinho. E daí pra frente, a fama de Cotinha correu mais que boato em cidade pequena. Ela começou a ser chamada para batizado, velório, separação. Chora aqui, Cotinha, que minha mãe tá com pressão baixa. Cotinha, dá um chorinho ali que o pão com cuscuz tá seco. Cotinha, se chorar em cima do arroz, será que vira arroz doce? Ela até tentou cobrar. Um choro pequeno é R$2. Se for choro de lamento, 5. Agora choro com soluço e tremedeira, aí é pacote completo, R$15 e um pão com queijo. Mas como tudo que é demais cansa, um dia Cotinha se apaixonou de novo, por um vendedor de erva medicinal que passava uma vez por mês com um cavalo coxo e um bigode em forma de M. O nome dele era Seu Hipólito do Coração Risonho. Cotinha, coitada, ficou toda apaixonadinha, fez bolo de milho, passou perfume de alfazema e até arrumou o cabelo com pente quente. Declarou-se, disse: Seu Hipólito, desde que lhe vi, parei até de chorar leite. E ele com voz mansa: pois então me perdoe, Cotinha, mas eu só tenho olhos para Madalena, a cabra. Cotinha desmaiou na hora, e quando acordou, chorou leite com chocolate. Um milagre novo. Hoje em dia mora lá mesmo, já mais velha, mas ainda tem seus momentos. Dizem que, se ouvir música do Amado Batista, volta a chorar leite. O povo ainda passa lá e grita: Cotinha, chora aí que minha netinha tá com gastrite. E ela responde da janela: hoje só sai coalhado, viu? Tô de TPM. E é isso. Não duvide do sertão, não, que aqui até o amor vira alimento. E toda dor tem gosto de cabra. Seu Vicentão era um velho magro, torto, que parecia que foi moldado com barro ruim, e depois deixaram no sol tempo demais. Tinha 80 e poucos, mas dizia que era 62, só porque uma benzedeira uma vez disse que ele tinha o espírito travado no tempo. A boca dele, ô meu amigo, parecia um celeiro abandonado. Só tinha 3 dentes de cima, 2 banguelos de baixo e um canino que ficava girando sozinho, feito roleta de bingo. Mas o danado jurava mesmo, com dedo em riste e olho arregalado, que sempre que sonhava rindo, acordava com um dente novo na boca. Primeira vez que disse isso, o povo da vila riu tanto que Dona Creuzinha quase se mijou na saia de algodão. Mas no outro dia, acorda o velho com 4 dentes. 4. 3 da frente e 1 de lado. Tudo novinho, branco, que nem caroço de milho lavado. O povo pensou que era dentadura, mas ele mostrava: mexe aqui, ó, não sai. Tá grudado igual promessa de político. E o povo começou a vigiar. Seu Vicentão dormia cedo, coberto até o nariz, e roncava igual porco sendo benzido. Às vezes dava uma risadinha no sono, um re fino, tipo cabra tossindo. No outro dia, mais um dente, depois outro. E teve uma vez que disseram que ele deu uma gargalhada tão grande no sonho, que acordou cuspindo dente de leite com raiz e tudo, igual menino de 5 anos.
A vila começou a respeitar. Padre Jonas, que era dentista nas horas vagas, disse: "Isso aí é coisa de anjo banguelo fazendo reposição divina." Dona Jacira, da feira, quis dormir ao lado dele para ver se pegava o sorriso contagioso. Seu Vicente negou. Disse: "Esse milagre é só para mim, que ri mesmo quando tá triste." Começaram a pedir para ele contar piada antes de dormir, para ver se roncava rindo. Deram travesseiro novo, cantaram Asa Branca, fizeram caldo de mocotó para estimular a serotonina do sono. E toda vez que ele acordava com um dente novo, o povo gritava: "Rapaz, o velho tá virando criança do nada. Vai precisar usar chupeta de novo." Agora veja só a ironia. Quando completou a arcada dentária todinha, de cima e de baixo, tudo novinho, branquinho, parou de rir no sonho. Roncava triste. Acordava azedo. Botaram até rádio do lado, com piada do Moção e tudo. Nada. Até que um dia, olhando no espelho, com aquela boca cheia de dente reluzente, ele disse: "Agora que eu tenho dente, não tenho mais motivo para sonhar sorrindo." Vai entender. Aí foi lá. Comeu um pedaço de rapadura dura que nem pau de cerca e quebrou 7. Depois disso voltou a rir dormindo. Mas agora os dentes só vinha torto, meio amarelado, dente de segunda mão, como ele mesmo dizia. E assim ele viveu, sorrindo dormindo, acordando com dente velho reciclado. E dizia com orgulho: "Melhor rir dormindo e acordar com um dente, do que passar o dia reclamando e acordar com dor de barriga."